YouTube para você, o seu programa de empreendedorismo, marketing e entretenimento. Minha bancada, Márcio Escudeiro e Michele Senise. Hoje temos um convidado muito legal, muito bacana, Patrício Mauro Weinstock. Já ouviram falar? Conhece o homem? É uma fera, gente. Bem-vindo aí, Mauro. Bem-vindo, Márcio Escudeiro. Bem-vindo, Michele Senise. Oi, gente. Bom dia, todo mundo. Mauro, bom dia. Bem-vindo. O Mauro tem um projeto lindo, vai contar aqui pra gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. É verdade, bom dia, boa tarde, boa noite. O meu bordão eu já esqueci, ó. Não é? Depende da hora que você tá vendo. Mas, gente, já adiantar aí pra vocês, se você chegou até aqui, se você tem curtido nossas entrevistas, nosso conteúdo, curte aqui e se inscreve no nosso canal, porque ainda tem um monte de entrevista bacana pela frente, tá? Obrigada aí pela audiência de todo mundo. Olha como eu tô boazinha hoje, Márcio. Pois é, tô vendo. Você aí que tá aqui nos assistindo e que vira e mexe nos assiste sem se inscrever no canal, você, meu amigo, eu te mando um beijo, ó. Um beijo. Olha, que orgulho. Cuidado ao atravessar a rua, né? Porque essas pessoas que fazem esse tipo de maldade, elas sofrem as consequências, né? Eu não tô aqui jogando praga em ninguém, não. Tô só lembrando que é legal a gente ser do bem. É legal a gente ser, né, uma pessoa bacana. Então não esquece de dar um joinha, porque o papo vai ser maravilhoso. E ativar o sininho para quando a gente trouxer um camarada fantástico aqui, alguém diferenciado, alguém sensacional como o nosso convidado, você vai receber a notificação e vai ficar por dentro aí das novidades. É isso, meu amigo Sandro. Ô, Sandro, tô sentindo que o Márcio tá tão atacado hoje que ele vai roubar minhas perguntas. Já tô sentindo isso. Mas eu vou te dar preferência, Muito obrigada. Bom dia, boa tarde, boa noite, Mauro Weinstock, tudo bom? Muito obrigado, Sandro, Michele, Márcio, pelo convite. Foi um prazer estar com vocês aqui e compartilhar um pouco dessa alegria, desse bom humor de vocês e do conteúdo que eu tenho certeza que vai ser riquíssimo aqui, que a gente vai poder aprender muito com vocês, com as pessoas que estão nos ouvindo também. Enfim, esse canal é um canal de enriquecimento e aprendizagem contínua. Parabéns pelo canal e vamos torcer para que ele tenha muitos e muitos anos de vida aí. Obrigado, seja muito bem-vindo. Bom, vamos lá, gente, apresentando o Mauro. Ele é jornalista, publicitário, empresário, palestrante, editor, autor, pós-graduado em marketing pela FGV e ESPM. Trabalhou durante muitos anos em veículos de comunicação e no departamento de marketing do Citibank. Possui mais de 30 anos de experiência profissional, empreendedor há 26 anos, atua como sócio de empresas em diversos segmentos. Entre elas, a gente destaca aqui, que a gente vai conversar muito sobre ela, ele é CEO da UB 40+. Além de que já foi, ele é editor de biografias, Márcio Escudeiro, você que curte tanto biografia. Apaixonado por podemos conversar sobre biografias. Já foi homenageado em 5 livros, é coautor de vários outros, e recebeu inúmeros prêmios, entre eles Startup Weekend, Prêmio Adolfo Bloch, Prêmio Ação, Homem de Ação, Homem de Valor, Medalha Tiradentes, Medalha Pedro Ernesto, Medalha Barbosa Lima Sobrinho, Medalha Albert Sabin, entre outras, nas áreas de educação, direitos humanos e ações comunitárias e voluntárias. Rapaz, deu quase 4 minutos só de currículo. Temos uma fera aqui diante da gente. E entre outras coisas, eu estava lendo aqui a história do Mauro. Ele também tem uma coisa muito interessante aqui, que é o Aleph News. Cara, esse informativo, hoje é um portal, né? O Aleph News, que fala sobre Israel e o mundo judaico. É um portal premiado com 25 anos de atuação, 50 mil leitores em 70 países. Nossa, eu leio isso há um tempão. Isso aí é das antigas, Mauro. Eu não sabia que era da sua batuta também, não. E, além de tudo, é carioca aí. Adivinha o time, pessoal? Sem comentário. É Mengão, é Mengão. A gente não escolhe, Fla Presa que rola, mas a gente não escolhe convidado pelo seu time. Bom, vamos dar. A Michele estava falando em off que tu ia roubar as perguntas dela hoje, o Márcio. Então vamos Deixa ela fazer primeiro, Deixa ela fazer primeiro, porque ela não vai fazer só uma, eu tenho condição de roubar outras, né? Isso é verdade.
E eu já vou levantar a bola aqui, não sei se a pergunta dela é com relação à UB 40+, mas eu achei muito interessante. Se for, eu passo para você a minha pergunta. Com certeza, sim. Obrigada, Sandro. Mauro, na verdade, ontem, quando eu fui pesquisar, né, sobre você, sobre o seu projeto, eu fiquei encantada. Meu olho brilhou, sabe? É uma ideia, uma causa, uma iniciativa incrível. E aí, assim, eu tenho muitas perguntas para fazer sobre isso, mas como os meninos me passaram a bola primeiro, eu quero começar pedindo para você explicar, você melhor do que ninguém, qual é a ideia do UB 40+. Queria que você explicasse para a gente. Vamos lá, vou começar um pouquinho antes do projeto do Hub, que é importante entender o contexto, né, onde ele funciona. Como o Sandro mencionou, eu comecei trabalhando em veículos de comunicação, né, sou formado em jornalismo, em marketing e tal, e desde então, depois que eu passei pelo Citibank, e no próprio Citibank eu era responsável, porque naquela época a gente chamava de house organ, né? Quer dizer, a gente fazia, aqueles que não se lembram, né? A newsletter de hoje, né? Só que era a newsletter interna, né? do endomarketing, né? Então a gente relacionava as áreas de recursos humanos, vendas e marketing do Citibank na época, que era o maior banco do mundo e tinha quase 3.000 funcionários. Então a gente fazia esse relacionamento todo. Quando eu saí do banco, abri minha própria empresa, eu estou falando disso há 26 anos atrás, aproximadamente, eu comecei a não só fazer house organ para outras empresas, como também fazer biografias e livros. Por quê? Porque eu acho que em vida a gente tem todas as condições de deixar um legado. Legado para a sociedade, legado para a família. Né? Você tem uma história, cada um de nós, né, tem uma história de vida que é ímpar, que é única. Você passou por vários tipos de etapas, várias crises, várias recordações, várias comemorações, várias emoções. Né? Eu não estou falando de emoções apenas pontuais, não. Eu estou falando de dia a dia mesmo, de aprendizados, de experiências. Então, você chega a uma certa idade que você acumula na sua bagagem exatamente essa vida muito rica. Eu acho que se colocar isso num livro, você consegue deixar esse ensinamento para várias outras gerações. Aí eu estou falando não só de filhos, estou falando de netos, estou falando de bisnetos, estou falando de uma história que não é só pessoal nem profissional. É uma história de construção, é uma história real mesmo, daquele momento, né, quando o livro foi escrito. Então, hoje, virtualmente, você consegue até atualizar mais ainda, né? Antes era impresso o livro apenas. Então, foi por aí que eu comecei a me enfronhar, a entrar dentro do ambiente que era a cabeça das pessoas, né? Como elas se comportavam, né? Muito mais na emoção, o que elas tinham de bonito para transmitir. Aí foi um pouco do que como surgiu o Hub. Por quê? Eu estava vendo que a área de jornalismo e a área de marketing estão passando por uma profunda revolução. Isso foi amplificado demais para o que a gente chama de mundo VUCA, né? Volátil, incerto, ambíguo e complexo, e mais ainda pela tecnologia que estava avançando muito rapidamente. E eu comecei a entender o seguinte: se eu não aplicar a tecnologia no dia a dia do jornalismo, do marketing, que é a minha formação, eu vou morrer. Eu não tenho como, tenho que me reinventar. Eu estou falando de tecnologia não técnica, estou falando de tecnologia aplicável realmente ao nosso dia a dia. Então eu comecei a entender como funcionava e comecei a aplicar isso e até oferecer serviços do inbound marketing, que lidava com conteúdo, marketing e vendas. Eu comecei a fazer chatbot quando nem se falava em bot ainda. A gente fez o primeiro chatbot de WhatsApp para WhatsApp, quer dizer, foi uma revolução logo. E aí, nesse inteirinho, eu tinha que conversar, tinha que ouvir, tinha que participar de eventos, entender esse mercado. E aí que entra o Hub. Como é que começou o Hub? A gente participou do evento chamado Startup Weekend, que é voltado para a tecnologia, e normalmente 90%, 95% é composto de jovens. Nesse evento, a gente conhece as pessoas na hora, ou seja, não tem ninguém conhecido, forma um grupo na hora e cria um projeto em 54 horas, que tem que apresentar um projeto. O que aconteceu? Na hora que a gente foi apresentar, o meu grupo era certamente um dos mais fracos, mais inexperientes. Eu gosto de todo mundo, pessoalmente, mas em termos de formação, era um dos mais inexperientes. A apresentação do projeto era muito básica,
tinha gente levando QR Code e várias coisas. Nossa, tinham dois slides de PowerPoint. A jovem, né, que estava apresentando de acordo com as regras do evento, tremia, não sabia falar e estava gaguejando muito. Então estava tudo errado. E a gente tinha 4 minutos para apresentar, assim como os outros grupos. Quando chegou no segundo minuto, todo mundo começou a levantar e aplaudir. E eu não estava entendendo o que estava acontecendo naquele momento. No meio, eu falei, não, deve estar tão ruim que todo mundo está querendo que a gente vá embora, pare, sei lá, alguma coisa assim. Mas na realidade, não. Acabou, a gente era o 6º, 7º grupo, tinham 12, 13 grupos. A gente ganhou disparado, por unanimidade, para os mentores, pelos jurados, pelo público, todo mundo. E aí, alguma coisa tinha aí nesse meio. Né? O que aconteceu? E o que foi? Que a gente tocou no coração de cada um. A gente foi emotivo. Porque o projeto era para 60 a mais. Todo mundo lá tinha alguém da família, um pai, uma mãe, um parente, qualquer um, e se identificou demais com o projeto. A partir dali eu comecei a verificar o seguinte, que tinha um público também muito carente, que era acima dos 40 anos. Por quê? Porque eles queriam fazer acontecer, queriam ser ativos, queriam participar da sociedade, mas muitas vezes enfrentavam um preconceito etário, que a gente chama de etarismo, né, o ageísmo. Né? E tem um potencial gigante para oferecer para o mercado de trabalho, por exemplo, seja na empregabilidade, seja no empreendedorismo. E não tinha oportunidade, uma série de razões. Então, muitas vezes eram discriminados porque não conheciam profundamente a tecnologia, outros porque eram caros para o mercado de trabalho. Então, a gente começou exatamente a reunir um grupo de pessoas que tinham uma experiência semelhante à minha, ou seja, trabalharam em grandes empresas ou em multinacionais e hoje são consultores ou profissionais que têm o seu próprio negócio, e começamos a oferecer isso para o mercado. E a repercussão foi imediata. Né? Isso que foi muito bacana. Já me estendi muito ainda. Não, é sensacional. Mas vocês podem complementar, porque tem muita coisa que eu vou começar a falar, não paro hoje, ficar 1h30 falando sobre isso. Não, Mauro, você sobe um pouquinho a sua câmera novamente, porque está cortando. A gente está vendo. A gente quer ver seus olhos também. Opa! Melhorou agora, Michele? Melhorou. Boa. Mas olha, o projeto de fato é muito legal. Eu quero ficar pertinho de vocês, assim. Se você for assim muito para frente, fica legal também. O meio termo é que está cortando os olhos. Mas vamos lá. O projeto é muito legal mesmo, chamou a atenção. A gente não costuma falar em off, a gente não combina a pergunta aqui. Quem já participou, quem assiste a gente também sabe disso. Mas assim, fomos unânimes com relação a isso. E outra, eu vou deixar o meu amigo Márcio Escudeiro continuar o assunto, que depois eu vou... Provavelmente você não vai roubar minha pergunta também, não, mas vamos lá. Prometo. Eu ia falar o seguinte, porque a coisa da idade claro, a ordem cronológica das coisas ela é natural, né? Mas a idade mental, a disposição, ela não é uma coisa padrão, né? Tem gente de 40 anos que tem um espírito jovem, empreendedor, tem jovens de, sei lá, 18, 19 anos que querem uma vida mais tranquila, uma coisa mais organizada, porque a gente tem eu tenho uma empresa de tecnologia, né? E eu comecei essa empresa de tecnologia quase com 40 anos. Eu estava numa empresa, no marketing de uma empresa, e resolvi sair, mudar o meu foco, né? Sair de trás lá do meu banquinho para poder empreender. E já tive, antes dessa função, algumas outras empresas. Então, esse espírito empreendedor, ele, cara, não tem nada a ver com idade, né? Ele tem a ver com vontade, ele tem a ver com uma situação aí de cada um. E eu fico imaginando que, claro, a gente tem no Brasil, e aí a pergunta que eu queria te fazer é nesse sentido. A gente tem no Brasil uma dificuldade muito grande por conta do Estado de facilitar esses movimentos, né? Porque o acesso ao capital é difícil, porque você não tem regras muito claras para startups, você não tem aí um ecossistema do Estado, né, para te beneficiar em nada. Na verdade, ele acaba te travando.
E essas pessoas que tiveram, né, muita coisa em multinacionais, tiveram experiências em empresas, elas sabem de tudo isso e sabem da dificuldade que é você empreender. Então, no teu caso, que foi muito bacana, como é que você consegue estimular uma pessoa que tem aí teve uma estabilidade durante a vida, né? Vamos lá, foi um cara que trabalhou em multinacional durante muito tempo, teve lá o seu cargo. Como é que você consegue estimular essa pessoa a empreender, a entrar nesse mercado que é louco, cara, que não tem estabilidade, não tem segurança, não tem, enfim, só tem desafios, né? O Márcio, você fez algumas colocações aí, que cada uma das colocações, eu acho que a gente pode ficar realmente o dia inteiro falando sobre cada uma delas. Mas, não, porque são importantíssimas, e são extremamente relevantes nesse mercado e vão ser cada vez mais, né? Então, eu vou tentar resumir algumas coisas, tentando me lembrar também das colocações, você Claro. me lembra também. O que acontece? Em primeiro lugar, você está coberto de razão. A idade é apenas um número. Você pode ter 20 anos e ter mentalidade de 90 e vice-versa. Tá? Então, eu costumo colocar, inclusive, no meu LinkedIn, vários exemplos. Hoje, inclusive, coloquei de um senhor com 92 anos, que está fazendo um trabalho voluntário, reuniu amigos, criou uma ONG com 92 anos. Então, todo dia eu coloco postagens do Brasil e do exterior, exatamente mostrando que não tem idade. E sem idade é exatamente o termo mais adequado para o momento, que se chama, que a gente tem uma terminologia que se chama perênios. Os perênios são pessoas que se assemelham por terem interesses, comportamentos, posturas comuns. O melhor, fora do comum, que essa pessoa não quer ser comum. Ela quer fazer a diferença. E eu acho que é exatamente isso que você está colocando. Então, quando a gente vai, entre aspas, como você usou o termo, era convencer, né, talvez, essa pessoa, a gente não precisa convencer. Porque ela aprende, já que ela tem uma ânsia por aprender, ela já está verificando no próprio mercado de trabalho que, se ela não se reinventar o tempo todo, ela não vai ter como sobreviver. Então, o que ela precisa fazer primeiro, a vontade, que tem que ser genuína, naturalmente. Você tem que ter um conhecimento técnico sobre aquilo, e aí você tem aulas, né, cursos, enfim, você pode se aprimorar o tempo todo. Hoje tem lives, tem inclusive cursos no exterior que são gratuitos, em grandes universidades. Você tem como se aprimorar o tempo todo, né, que é um segundo passo dentro da sua área e no mercado como um todo, né? Você tem que saber o que está acontecendo, né? E o terceiro, se relacionar com pessoas, eu estou falando de network também, que possam contribuir para aquele seu projeto. Né? Então, são alguns aspectos. Isso tudo, aliado à experiência que esse 40 mais tem, você já está formando um grupo que é super capaz de iniciar um negócio próprio, atendendo às dores do mercado reais, né? Porque já tem uma experiência, já passou por várias crises, né? Então, num momento desse tipo, essa experiência conta muito, e aí sim você pode estabelecer um negócio próprio de sucesso. Aí eu quero aproveitar para desmistificar a ideia de que startup, você também tocou nesse ponto, é só para a juventude. Pelo contrário, qualquer idade, pode fazer qualquer coisa, abrir qualquer negócio. Sem dúvida. Agora, o índice de quebradeira também é proporcional. Né? Então, quando a gente fala de startup de sucesso, no mundo, nós estamos falando de uma média de idade de 45 anos. Então, sucesso é diferente de abrir um negócio próprio. O Chip Clooney, que é um dos sócios, né, investidores do Airbnb, ele entrou na empresa com 52 anos. E hoje os números dela, depois que ele entrou, voaram. Então, é apenas um dos exemplos, tem vários outros, de profissionais que fazem a diferença e ajudam a construir aquela empresa. Quer dizer, o que a gente chama, que a gente fortalece, é sempre do intercâmbio intergeracional. Cada geração contribuindo com o que tem de mais valioso para aquela empresa. E dentro das empresas, isso também tem que ser muito destacado. Então, nós temos um trabalho dentro do Hub, por exemplo, que é o intraempreendedorismo. O que significa isso? Que mais do que investir em empresa, aquele profissional, seja de que idade tiver, ele tem que se preocupar em atuar como se aquela empresa fosse dele.
Porque se isso não for uma realidade, ele vai ser dispensável. Né? Então, ainda mais no ambiente agora, que tem não sei quantos milhões de desempregados, 13 milhões, 20 milhões, sei lá quanto, né? Que também é um número aí, porque na realidade deve ser muito maior em termos extraoficiais. Então, o que a gente estabelece? O outro projeto do Hub, além do empreendedorismo, é exatamente mostrar para as empresas que tem um caminho paralelo, as grandes empresas principalmente, tem um caminho paralelo ao outplacement. Porque no outplacement, você vai terminar aquele ciclo, por melhor que ele seja, não estou entrando no mérito da qualidade dele, mas vai depois de 2, 3 meses, você terminou aquele ciclo lá e vai encontrar vaga onde no mercado de trabalho. Ao contrário, se esse profissional tem 40, tem 50 anos, depois que ele terminou um ciclo, que é o que a gente faz, que é um projeto de empreendedorismo, esse profissional vai estar super capacitado para abrir a sua própria empresa, para reunir profissionais especializados que possam contribuir com ele, e aí sim, ele vai ter um projeto sustentável e rentável. Eu vou botar uma cereja nesse papo de vocês aqui, que eu também separei uma pergunta para dentro do Hub 40+, que me chamou muita atenção, que é um projeto que desenvolve, né? É uma proposta que desenvolve projetos para médias e grandes empresas, principalmente nas áreas de RH e marketing. E aqui que me chamou a atenção. RH oferece um modelo de negócio sustentável aos profissionais desses segmentos. No marketing, estuda o comportamento do consumidor 40+, né, identifica oportunidades de negócios com esse público que já ultrapassa a casa dos 60 milhões de consumidores. É o grupo etário com maior poder aquisitivo, que esse é um dado bem importante. Mas, assim, na área do RH, duas coisas que me chamaram bem a atenção, 2 itens que me chamaram bem a atenção, é a proposta do Mindset Intraempreendedor, que você falou ainda agora, Corporate, que estimula a formação de lideranças, e o FB2B, From Business to Business, que é um modelo de negócio sustentável. Achei legal, muito bacana a proposta. Eu estou botando a cereja porque vocês falaram, e eu peguei aqui a proposta no papel aqui da Hub 40+. Achei legal, porque, de fato, né, essa mudança de mindset, como é que seria a tradução? Mindset para português? Mentalidade, né? Mentalidade. A mudança de mentalidade, né, do intraempreendedor. Isso é bem bacana. E essa proposta aí do FB2B, também achei bem legal. Propor, né, um modelo de negócio sustentável. Eu acho, de fato, 2 propostas bacanas. É interessante, Sandro, que você citou as duas que eu estava falando antes do RH, né? E tem a do marketing, que é muito bacana também, porque, como você falou, hoje o mercado consumidor do Brasil tem mais de 60 milhões de consumidores 40+, e eles são o maior poder aquisitivo, inclusive eles sustentam gerações mais novas. Então, com essa crise aí, a crise está se agravando muito porque tem vários domicílios que são sustentados pelos 60+, que não tem como sair de casa, 40, 50, 60+, que não tem como sair de casa muitas vezes. Então, a juventude está sendo afetada também pela pandemia. Então, o que acontece? Quando a gente fala, por exemplo, vou dar um exemplo de um produto qualquer, celular. A gente tem em mente que celular é um produto para a juventude, de forma geral. Né? Quem mais compra celular, quase 2 vezes mais do que a segunda faixa etária, são exatamente a turma de 50+. Por quê? Porque tem mais dinheiro. Então, se você tem um poder aquisitivo maior, só que tem um problema aí, que é exatamente as empresas não falarem a linguagem dos 40+. São pouquíssimas as empresas que conseguem atrelar a sua comunicação a um produto ou serviço que está sendo oferecido de maneira adequada. E quando se consegue fazer isso, há uma identificação muito forte. Então, por isso, estão sendo criados serviços e aplicativos, inclusive, voltados para esse público, de maneira muito significativa. O crescimento está sendo absurdo. Tem, por exemplo, aplicativos de transporte, como se fosse o Uber, exclusivamente para pessoas acima de 60 anos. Você tem supermercado na Alemanha que foi criado para pessoas acima de 60 anos. A academia de ginástica foi criada aqui no Brasil também para pessoas acima da cidade.
Você tem uma série, por exemplo, aplicativo de namoro, 30% dos aplicativos têm nos seus usuários 50 a mais. Esses são números surpreendentes e que não chegam normalmente ao mercado, né? É impressionante isso. Mas aí você tem que desmistificar um pouco quem é exatamente aquele, como a gente estava falando, né, Márcio, dos perênios, né? Quem é essa faixa etária? Então, a gente tem que falar de hoje que a gente chama de persona, né? Quem é aquela persona, né? Como é que aquela persona, como é que se constrói, né? E aí sim a linguagem tem que ser assertiva. E por que não falar que hoje há inúmeros, mas muitos, influenciadores digitais acima de 50, 60 anos. Há vários canais de YouTube. Quem lançou agora um canal do YouTube, muito recentemente, foi o Lima Duarte, né? Um ator de 90 anos. Ele lançou agora. É impressionante isso. Verdade. Né? A Vera Fischer tem o Instagram dela, tem quase 1 milhão de seguidores. Né? Fontoura crescendo muito. Ali Fontoura, né? Então, e não é só da Globo, não. A gente tem um cara que se chama Nilson Papinho. Vocês já ouviram falar nele? Nilson Papinho. Ele tem um canal no YouTube, depois é legal vocês procurarem. Tem um canal no YouTube que se chama, que ele faz slime. Tá? Slime, é simplérrima. Sabe quem é? Agora não sabe, né? É o vovô do slime, né? É o vovô do slime, isso aí. O vovô do slime. Né? Ele tem 5 milhões de seguidores no YouTube. Legal. Tem 70 e poucos anos. Né? É impressionante. O vídeo dele no YouTube foi um dos mais vistos no YouTube mundial no ano passado. Olha que coisa que a gente está falando. Né? De que revolução é essa? Quer dizer, é o 50 falando com 50, falando com 60, falando com 70, e por aí vai. Quer dizer, agora não tem. Que tecnologia é essa? Eu tenho várias pessoas, várias pessoas que estão agora acima de 50, 60 anos, que agora estão fazendo. O Abel Diniz, por exemplo, né? 83 anos, todo dia ele participa de uma live. Ele vai falar que ele não sabe mexer com tecnologia? Como assim? Umas referências do varejo do Brasil, é fantástico. Né? Luísa Trajano, outra referência, com 70 anos praticamente. Olha o que a gente está falando. A gente está falando de grandes empresários. E não só eles, estou falando de vários outros aí que estão surgindo, que estão se reinventando. Né? Ano passado eu participei de um evento chamado Welcome Tomorrow, em São Paulo, um dos maiores eventos de inovação e criatividade, enfim, do Brasil. E lá estão várias personalidades. Tal. Um deles é o Walter Longo, que foi presidente da Editora Abril. Sim. Ele tem 69 anos, Walter Longo. E ele está mandando de patinete no meio dos corredores, assim, que bacana! É muito legal. Ele fez 3 palestras fantásticas. E ele fala sobre o tema dele, a revolução do novo. Olha que bacana, que a pessoa quer estudar, quer fazer. Eu tenho uma outra referência também, que é o Marco Antônio Vieira Soto. Não sei se vocês conhecem. Ele foi há algum tempo atrás. Esteve aqui, inclusive. Esteve no M. Conversamos com ele aqui. Da Artiplan. Isso. Curioso ele. A gente falou sobre o livro dele? Não, a gente não chegou a falar tudo. Ele vai voltar para falar sobre mais coisas, inclusive sobre Hub 60+, inclusive. É outro assunto que ele quer falar. Ele está junto com a gente no Hub. Né? Ele é um cara fantástico. E ele tem um livro chamado O Manual do Novo Velho, que é fantástico. Que ele fala sobre ele falou no livro. Você falou no ar, mas falou no livro. Ele fala sobre o dia a dia, a realidade e tal, desse 60+. Ele está com 62, 63 anos. Então é fantástico. Ele é head de inteligência e inovação da agência. Olha que fantástico. Isso. Mauro, aliás, a agência mudou o nome, né? Eu fiquei sabendo hoje que a agência mudou de nome. Agora não é mais Grupo Artiplan, é Grupo Dreamers, uma coisa assim. Isso, é Dreamers. Exatamente. Eu tenho uma pergunta para a Michele. A pergunta para a Michele. Michele, as pessoas com 40+ estão casando mais? Como é que está isso aí nesse mercado? Conta pra gente. Boa pergunta. É uma pergunta excelente mesmo. Não, a galera tá casando um pouquinho mais velha, mas tem uma adesão da galera de 40+ fazendo festa, fazendo casamento, que eu adoro, né? Normalmente essas pessoas já têm família formada, já têm filhos, inserem os filhos, pequenininhos ou maiores, às vezes já moram juntos, ou às vezes não. Conheceram o amor ali naquela fase e vamos encarar.
tá acontecendo mais sim, assim, ainda não é a maioria, né, do mercado, mas tá crescendo, e eu fico muito feliz com isso. Legal, o número de noivos acima de 50 anos dobrou na última década. Olha, é impressionante. Isso é muito bacana. Gente, eu vou fazer aqui um momento audiência. Eu sempre falo aqui da importância do bom humor, né? E a proposta do programa, né? Propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. E saiu essa semana na Harvard Business Review Brasil a importância do bom humor, né? Diz o seguinte no lead: uma boa risada, ou ainda melhor, uma cultura empresarial que encoraja a descontração, facilita a comunicação interpessoal e promove a coesão social. E a gente fala aqui muito disso e de fato, não é balela. Né? Não é balela, né? Você vê que a gente tem aqui até um endosso da Harvard Business Review. E aqui vamos ver o que o pessoal fala. Bom, o hype da internet hoje bom, política, né? Ainda o hype está alto na política, mas enfim. Tem umas coisas pontuais interessantes que o pessoal manda para a gente. Então aqui o Marcelo, ele mandou para a gente o seguinte: uma campanha de um bar, eu não vou citar o nome, de São Paulo, que eles colocam assim, é um desafio, 30 litros de cerveja, traga a sua equipe, são 5 pessoas a equipe, 4 homens e uma mulher. Se você consumir 30 litros de Skol, em 2 horas, mais um aperitivo, você não paga nada. Deus. Toda sexta-feira, das 17 às 21 horas. Não vou falar o nome para não ficar fazendo merchan, mas assim, o desafio aqui falou. Agora, 2 horas, eu achei o tempo um pouquinho curto. Assim, para 30 litros, né? 6 litros por pessoa, ainda tem uma mulher na equipe que a gente não sabe, né, se a mulher geralmente não bebe tanto quanto o homem. Eu não estou sendo machista, não, mas geralmente não acompanha tanto. Eu não sei, a Michelle tem cara que pode acompanhar. Você não conhece algumas amigas minhas. Eu não foi tempo. Mas eu achei o tempo muito curto da campanha. A proposta é interessante, mas em 2 horas, amigo, é muito pouco tempo para tomar muita cerveja. Não dá, não. Fica complicado. Outra interessante aqui, gente. Aliás, essa aqui não foi nem interessante. Essa aqui mandaram para a gente também, a Mariana. É um caso até complicado. Que o sinal de ok que saiu na época, o sinal de ok que levou um homem a perder o emprego. É sobre a cultura do cancelamento, que a gente vem falando em alguns programas aqui. Uma semana depois da morte do George Floyd, o americano Emmanuel Cafferty ele estava com a mão para fora do carro e estava estalando os dedos. E foi interpretado como ele estava fazendo um símbolo de supremacia branca. Rapaz, esse negócio aqui não é legal, não. O pessoal Foi muito complicado. Tá radical demais. Ele foi fotografado assim, estava dirigindo o carro da empresa no momento, e aí foi imediatamente desligado da empresa, assim. Foi desligado, foi perseguido na internet, entendeu? A foto é o ok, né? Que inclusive o norte-americano gosta de fazer esse símbolo do ok. Hoje o ok é símbolo de supremacia branca. Eu nem sabia que esse sinal ganhou esse título aí absurdo. Entendeu? Enfim. Falar nisso, a gente tem que tomar cuidado, às vezes, né, com o gesto involuntário, né, que a gente faz, né, como se foi ele, né? Eu tenho um caso que, já que está falando de humor, né, eu tenho um caso, Sandro, que é muito bacana também, que foi, quer dizer, hoje eu acho bacana, né, quando aconteceu, eu não ri nem um pouco, mas foi interessante porque eu estava em Brasília e meu filho, ele faz faculdade de Direito. E a gente fui com ele visitar o Supremo. Né? Então a gente assistiu lá uma sessão do Supremo e tal. Terminando a sessão do Supremo, eu queria apresentá-lo para algum ministro, para ele conversar alguns minutos com o ministro, enfim, ter essa experiência também, além da sessão, né, que ele já tinha visto, ver que o ministro com carne e osso lá, conversar com ele lá, alguma experiência, alguma coisa que pudesse se enriquecer lá. E aí estava saindo o ministro Marco Aurélio. E aí eu comecei a conversar com ele, nós 3, né? Começando a conversar. O Marco Aurélio, ele é carioca também, ele elogiou muito a PUC, que é a universidade que meu filho estuda, e começou a falar. E o Marco Aurélio, ele fala muito com a mão, ele vai falando muito assim, né? Pelo menos pessoalmente, né? Ele vai fazendo assim.
Aí passou 5 minutos, 10 minutos de conversa, tal, eu estava muito entusiasmado com a conversa, ele começou a fazer assim. De repente, eu acho que ele deu uma pausa, o ministro Marco Aurélio, e ele fez assim com a mão, na pausa dele. E eu entendi que aquilo lá era o fim da conversa. Então eu dei a mão para ele para terminar a conversa. E aí ele, bom, já que vocês estão sem tempo agora, então eu vou encerrar. Quer dizer, a gente estava sem tempo para continuar conversando com o ministro. E aí eu tive que encerrar. Nossa. Aí eu escrevi até no LinkedIn como eu encerrei a conversa com o ministro do Supremo. Totalmente de maneira involuntária, mas que também foi engraçada. O Rubens mandou aqui para a gente. Tem vários, mas é só para mandar mais um aqui, depois a gente prestigia um pouquinho mais. Ele bota aqui o seguinte: a Victoria's Secret declarou falência, assim como o Cirque du Soleil. A Zara fechou 1.200 lojas. Chanel, Hermes e Rolex interromperam a produção. A Nike prepara-se para a segunda etapa de demissões. O fundador do Airbnb disse que, devido à pandemia, 12 anos de esforço foram destruídos em 6 semanas. A Starbucks anunciou o encerramento permanente de 400 lojas. E a lista continua. 5 meses de pandemia criaram muitas dívidas e dezenas de milhares de empresas faliram. Muito preocupado com tudo isso. Aí ele pergunta, e vocês? Pô, apavorado depois que eu li isso tudo aqui, agora eu fiquei apavorado. Né? Eu já tinha noção que a coisa estava feia, mas tá bem feia mesmo, né? O negócio não tá fácil, não. Não tá fácil para ninguém. E conforme passa o tempo, vai ficando mais complicado ainda. Como a gente sempre brinca aqui, né? Essa pandemia está parecendo episódio no Netflix, né? Seriado Netflix. Cada vez que você acha que vai acabar, eles lançam mais uma temporada. E não termina nunca esse seriado. Mas, enfim, vamos voltar. Tem muita coisa. A gente, dessa vez, o pessoal está mandando muita coisa. Viu? Quem manda a gente cutucar a audiência? Ô, Márcio, tu cutuca a audiência. Por favor, continuem. O pessoal manda bastante coisa aqui. Eu vou deixar um pouquinho para próximo aqui, para frente, né? Porque mandaram bastante coisa aqui mesmo, inclusive muita gente falando sobre as empresas, citando empresas que faliram, projeto de lei que cria bolsa estudantil emergencial durante a pandemia, falando Enfim, tem um aqui interessante. Esse aqui é o último, prometo. Christopher, não esperem por vacinação contra a Covid-19 até o início de 2021, diz a OMS. Ele diz aqui que quem está achando que vai terminar esse ano, esquece que esse ano não vai ter. Falando que o chefe do programa de emergências da OMS, Organização Mundial da Saúde, Mike Ryan, disse que, apesar dos progressos feitos no desenvolvimento de vacinas contra a Covid-19, muitas já em testes finais, seu uso só deverá ser esperado no início de 2021. Aquele papo da validação, né? Tem um tempo para... Agora, Sandro, eu vi uma publicação lá no Flicos de um dos nossos usuários, tirou uma foto e fez uma reportagem lá sobre a movimentação das praias nesse final de semana, nesse último final de semana. Cara, tinha um quiosque ali, a foto que ele tirou, o quiosque estava completamente abarrotado, não passava um alfinete, cara. E todo mundo sem máscara, enfim. Eu acho que a galera já está ou muito mais relaxada ou muito mais ousada, né? Porque depois que houve esse relaxamento, parece que está todo mundo aí na rua como se não houvesse amanhã, literalmente. É verdade. Olha, e para fechar para cima, né? Não está identificado aqui, mas mandou para a gente o seguinte: amigo é igual torcedor do Botafogo. A gente conta no dedo. Eu não podia deixar passar essa, mas o cara mandou, a gente tinha que brincar, né? Bom, vamos voltar ao assunto que interessa. Michele Senise, você falou que tinha pelo menos umas 18 perguntas para o Mauro, você fez 2, faltam 16. Não, eu queria, na verdade, além de fazer uma pergunta, trazer um olhar pessoal que eu gosto muito, que eu fiquei pensando, e agora, nesse começo de papo com você, me deu mais esse estalo, né? Assim, a importância da gente aproveitar o lado muito bom desse público mais maduro. Eu trabalho com organização de casamento e uma das etapas de organizar um casamento é você fazer a confirmação de presença, você ligar para cada convidado e confirmar se esse convidado vai ao casamento.
isso dá um trabalho danado. As pessoas querem conversar, querem bater papo, querem, enfim, justificar que não vão. E eu não tenho mais esse tempo disponível, eu deleguei isso para minha mãe. Minha mãe ama fazer. Historinha, conta para ela que ela não vai porque ela está com uma dor no joelho. E minha mãe fala, mas eu também estou com essa dor no joelho. E elas ficam conversando. A minha mãe fica conversando com os convidados. E ela se sente super útil. Ela ama, sabe? Então, assim, você consegue extrair o que é de positivo desse público mais maduro e ainda dá uma atribuição. Assim, eu rentabilizo a minha mãe por isso, né? Eu monetizo ela, é uma etapa do meu trabalho. E recentemente teve na Netflix um filme, que eu não sei se você viu, mas que foi muito legal, chamado O Estagiário, que, aliás, hoje, se eu puder quebrar o protocolo e não indicar um livro, indicar esse filme, porque tem tudo a ver com esse papo que a gente está tendo. Ele é muito leve, muito divertido e fala exatamente disso, da inserção no mercado de trabalho de uma pessoa mais jovem, do olhar que ele tem, da maturidade que ele tem. Uma pessoa mais velha. Uma pessoa mais velha, perdão. E aí eu queria, assim, em cima disso tudo que a gente... me enrolei. Em cima disso tudo que a gente falei, queria perguntar se tem no seu canal, no seu projeto, se tem algum curso que é mais procurado por esse público, se eles vão naturalmente para algum lugar mais comum, assim. É muito interessante que você tocou em outros pontos do estagiário e da sua mãe, que é exatamente o que a gente martela o tempo todo no Hub. Eu vou começar com um deles, tocando esses dois aspectos. Primeiro é a sua mãe. É maravilhoso o teu exemplo, que vem de encontro ao que a gente defende todos os dias. Eu tive uma reunião com uma empresa de call center e é uma das, talvez a maior empregadora que tem no Brasil. 45% da empresa, dos funcionários da empresa, dos colaboradores, é formado por pessoas até jovens, muito jovens, 20, 22, 23 anos, e muitos dos quais são jovens aprendizes. 45%. E eu coloquei a seguinte questão para eles. Se esse jovem aprendiz, eu não tenho nada contra jovem aprendiz, pelo amor de Deus, mas esse jovem, ele quer muitas vezes ter a primeira experiência, colocar no currículo, enfim, com o motivo que ele tiver. E a rotatividade é muito grande, porque ele não tem objetivo, ele não está vestindo a camisa, ele não está lá pela empresa, né? Ele está lá para ter uma experiência tal, daqui a pouquinho ele vai embora. Então a rotatividade é natural e é muito, muito grande. Por que não se coloca profissionais mais velhos, 50, 60, 70 anos, não importa, né? Que na realidade eles vão estar lá, assim como a sua mãe, provavelmente, né, com uma vontade de contribuir. Não vão ter aquela aceleração que muitas vezes o jovem quer ter. Tem muito mais inteligência emocional, mais identificação com as pessoas, né, a calma, né, aquela pessoa que normalmente liga com reclamação. Então, eu acho que é por aí, né, pegar o que esse grupo tem de melhor. E, por outro lado, para sua mãe, por exemplo, para sua mãe como exemplo de pessoa acima de 50 anos, por exemplo, ela quer se sentir... eu tentei ser... ela quer se sentir útil, principalmente. Mais do que o dinheiro, provavelmente, ela quer se sentir útil. Então, porque senão ela vai ficar em casa, ainda mais na pandemia agora, sem muito o que fazer, vai rodar para lá, vai no supermercado, ela não tem muita coisa para fazer. E se ela está falando, está interagindo com várias pessoas diferentes, com várias vivências diferentes, resolvendo vários problemas diferentes, olha como é que ela não está útil. Então, essa aqui é a primeira questão. A segunda questão que você levantou, também igualmente importante, é em relação ao filme. Esse filme é uma referência, né? Ainda mais pelos atores que tem, enfim. Robert De Niro, se eu não me engano, né? Robert De Niro, enfim. O filme é fantástico. É fantástico. Eu só questiono uma coisa no filme, que na realidade, eu não sei se o filme não percebeu, o filme é um pequeno detalhe, mas que eu acho que é interessante, apesar de tudo, ele ser extremamente louvável, né? E eu recomendo demais esse filme também. O termo estagiário. Como jornalista, eu tenho muita preocupação com a nomenclatura. E, na realidade, a gente não está falando de estagiário, porque estagiário, assim como o jovem aprendiz, parece que você está lá para contribuir de maneira assim, relativamente amadora, né, com aquela empresa.
E quando a gente fala de pessoas acima de 50, 60 anos, na realidade, está contribuindo, como é o próprio caso do filme, está contribuindo com a experiência dele, com o aprendizado que ele teve nas listas telefônicas, né, que ele até coloca lá, né? Ou seja, é uma outra realidade, mas ele conseguiu adaptar a lista telefônica para o dia a dia, fez a diferença naquela empresa, né, e consegue passar a experiência necessária para a empresa poder crescer. Então, eu acho que a terminologia que não está muito adequada. Mas, Mauro, eu acho que é justamente pelo choque, para você criar esse impacto, né? É um cara experiente, um cara estagiário. E tem um outro filme também, que, se eu não me engano, tem o mesmo nome, só que é no plural, Os Estagiários, que é com agora fugiu o nome dos atores, mas se passa no Google. Exatamente, se passa no Google, que tem o mesmo perfil, né? De mostrar soluções, claro que da maneira deles, né? Mas que foram fantásticas, aplicáveis e que deram um resultado muito grande, justamente por pensar diferente, por sair da caixa. Porque nesse aspecto eles estão saindo da caixa. Quem sai da caixa são esses caras, porque eles chegam ali com uma mentalidade completamente diferente daquela molecada. Então, sair da caixa não é só você ser super inovador, você pegar alguns elementos que deram certo em algum momento também lá atrás e trazer isso para uma novidade, para uma realidade diferente, para uma realidade digital, por exemplo, pode funcionar. E aquilo ali não é balela, não. Aquilo ali é um negócio muito bacana, que é super real, é factível, né? Isso pode, de fato, ser uma realidade. Não, eu estou me referindo ao seguinte, porque tem várias empresas que estão lançaram programas, grandes multinacionais, inclusive, e brasileiras, lançaram programas específicos para profissionais acima de 50, de 55 anos. Há várias delas. E cada uma com um nome específico, né? Por exemplo, a Gol tem um que é experiência na bagagem. Olha que bacana, né? Ela tem tudo a ver com a Gol. Então, tem alguns termos que são muito bacanas, né? Agora, o que eu questiono apenas é esse termo, mais no sentido de nomenclatura, né? E também se o objetivo da empresa ele é real, ou seja, genuíno, eu quero realmente contratar pessoas acima de 50, até porque o estagiário normalmente vai receber um salário inferior. Então, isso aqui é uma outra questão também. Então, tem mais dados envolvidos aí, né? Mas não vamos nem entrar nesse mérito. Então, eu quero dizer o seguinte, esse profissional realmente vai ser contratado de maneira genuína pela empresa, quer dizer, quer a colaboração dele, e é perfeito, ou a empresa está lá para fazer marketing. Aí que eu concordo com tudo que você está falando. Por quê? Só um detalhezinho, só um detalhezinho para completar. Por quê? Porque eu recebi uma vaga outro dia que é para profissionais acima de 50, 60 anos, eu me lembro. E aí a exigência era assim, você precisa estar cursando uma faculdade, o terceiro período, sei lá o que, a partir do terceiro período, de uma faculdade X. Olha, você tem 60 anos, primeiro que eu posso ter 5 faculdades no meu currículo. Já. Verdade. Né? Segundo, que eu estou me reinventando o tempo todo também, que essa aqui é a grande tendência, que a pessoa vai se reinventar durante a vida toda, umas 4, 5 vezes pelo menos. Terceiro, querem a minha experiência, querem o que eu quero agregar, ou querem estar cursando uma faculdade que eu posso dar aula lá muitas vezes? Faz sentido. Esse questionamento, Mas você tem total razão. É que eu, quando falei dos filmes, era no sentido só do cara chamar mais atenção, fazer um contraponto, no sentido lúdico mesmo, no sentido da arte. Mas na aplicação real, não faz sentido algum esses termos. Eu já disse aqui mais de uma vez, eu sou apaixonado mesmo, assim, um entusiasta dos conceitos da Disney, né? Eu acho que como empresa ela se diferencia em muitos aspectos, e nesse, inclusive, também. Porque quando você frequenta os parques, você vê uma quantidade enorme de idosos absurdo, trabalhando lá, ajudando os clientes, orientando, servindo, né, nos restaurantes, nos bares. É uma coisa fantástica. Então, a aplicação disso, e com carinho, eles têm um carinho diferenciado, uma vontade de estar ali bacana, de te atender bem. E você sente isso de fato. Então, essa iniciativa eu acho fantástica, e a aplicação dela dá resultado, que é o mais legal. Não é só uma ajuda, não é caridade, né? É o contrário disso, o benefício é muito grande. O benefício que traz é absurdo.
Diga, Michel. A gente... Não, só porque a gente acabou falando dos outros assuntos, comentando aí o filme e o lance da minha mãe, mas eu ainda estou curiosa para saber se tem algum dos seus cursos que é mais procurado. Alguém... Se tem alguém... A gente estava voltado muito para a pessoa física, que é a ideia inicial. Por quê? Porque a gente viu que havia uma demanda muito grande exatamente da capacitação dessa faixa etária para o novo mercado de trabalho. Eu não estou falando da parte técnica, não. Estou falando de comportamentos, habilidades, enfim, tudo aquilo que envolve a faixa etária. Só que a gente percebeu que tinha um universo muito maior, que eram as empresas. As empresas precisavam estar preparadas para isso. Por isso que a gente estabeleceu 3 viés, aquele viés do intraempreendedorismo, do viés do empreendedorismo e do marketing, que são 3 caminhos que a gente acha mais adequados. No início, a gente começou a fazer cursos e eventos presenciais, inclusive, que tiveram uma adesão fora de série, muito mais do que a gente imaginava. Foi noticiado, inclusive, por grandes, por Exame, enfim, vários veículos de grande porte noticiaram isso. Então, a repercussão foi muito grande. Só que o esforço que a gente estava tendo em atingir esse público, a gente podia direcioná-lo para as redes sociais, para inspiração de outra forma, para conteúdo, para blogs, enfim, todo tipo de conteúdo. Não necessariamente oferecer o curso, porque ele era relativamente caro, porque ele exigia um tempo, e com a pandemia, principalmente, as pessoas não têm muito dinheiro e tem muita coisa sendo oferecida, eu não vou dizer igual, ou melhor, ou pior, mas oferecida de maneira virtual ou gratuita. Então, eu acho que nesse momento é um momento de reflexão, de aprimoramento, as pessoas podem entrar em vários outros locais gratuitos, e a gente quer sempre ter aquele contato individualizado, porque a gente acha que, por exemplo, se alguém quer abrir um próprio negócio, a experiência de vida e profissional dela é que conta demais. Então não adianta eu fazer um grupo para saber, olha, aqui tem vários tipos de potenciais empresários nesse grupo, mas cada um com a sua realidade. Então o que vai servir para um não vai servir para outro. Então a gente começou a fazer um trabalho muito direcionado, por isso que é um paralelo ao outplacement. Em vez de profissional que está dentro da empresa escolher o outplacement e ficar desempregado posteriormente, ele escolhe o nosso programa e vai ter um caminho realmente sustentável, rentável e planejado para ele poder abrir seu próprio negócio. Então, a gente faz mais isso nas redes sociais e virtualmente do que propriamente efetivamente através de cursos, né? Legal. Muito legal. Gente, deixa eu mudar um pouco o rumo da prosa, porque eu, como a minha formação é de jornalismo também fiz jornalismo, depois fui fazendo outros cursos e tal, mestrado em ADM e tal, mas enfim, a minha formação é de jornalismo. Então eu tenho aqui, e eu sou muito, muito fã da Aleph News, né, que você é fundador e CEO. E eu queria saber como anda a Aleph News, porque eu aqui, olhando agora, a última edição que data desse mês, inclusive tem a chamada aqui que é cerimônia de Brit Milá realizada por videoconferência. O Brit Milá de Gabriel, filho de um russo e uma americana, foi em Nova York e reuniu amigos e parentes de 6 países. Rússia, Ucrânia, Israel, Inglaterra, Singapura e Brasil. Aí leia mais clicando aqui e tal. Mas eu acho isso muito bacana porque é segmentado, né? A proposta é bem segmentada para a comunidade judaica, mas está aí para quem quiser, enfim. E é um projeto que eu falei para você em off, eu já acompanho há muitos anos. Pô, mas desde os meus tempos de hebraica tem pelo menos aí uns 30 anos ou mais, 35 anos aí que eu acompanho. Eu acho muito bacana. Como é que anda a Aleph News? Ela era um informativo, né? Era um folhetozinho que era tipo um... Né? Hoje deve estar bacana. O Aleph ele começou impresso lá atrás, né, distribuído de graça para um cadastro que nós tínhamos, que era enorme, o maior cadastro da comunidade judaica brasileira. E depois, com o advento da internet, a gente está fazendo a edição impressa só 2 vezes por ano, nas 2 festas principais, que a gente chama de Pessa e Rosh Hashanah, que é o Ano Novo Judaico. Né? Então, ele continua como impresso, mas de maneira mais restrita nesses 2 momentos. E ele tem o site e tem também uma newsletter que vai para 50 mil pessoas, que é distribuída 2 vezes por semana. Então, essa aqui é uma das notícias que a gente divulgou recentemente. Cada newsletter tem, em média, 10, 12 notícias,
né, que a gente procura estar sempre atualizado. E o mais interessante que eu acho do Aleph News é que ele é aberto para todo mundo. Então, quando a gente fala de, você menciona a comunidade judaica, na realidade a gente divulga novidades da arqueologia, da ciência, da são várias editorias, arqueologia, várias editorias diferentes, mas que diz, sobretudo ligado a Israel, né, ou curiosidades, um livro ligado a isso, ou até novidades de Israel, mas não entra na parte religiosa, não entra na parte política e não entra na parte ideológica. Então, eu não quero saber se é direita, esquerda, se é isso. Para mim, não interessa isso. Se tiver, não vai entrar. Se o rabino é isso, aquilo também não me interessa, porque eu não vou divulgar nenhum rabino. Então, na realidade, é muito mais amplo, com muito mais notícias positivas, relevantes para o dia a dia, do que propriamente um jornal segmentado em termos religiosos, né? Enfim, eu não tenho nada contra os outros, cada um tem seu viés e a sua linha de atuação. Mas a minha sempre foi... Ô, Mauro, esse conteúdo seria muito bem-vindo lá no Flickr. Depois eu vou te dizer... Ele não perde um, Michele. Hoje está jabá atrás de jabá aqui. Você já quer levar o Mauro para Fricos também, para o Aleph lá para Fricos. O Márcio não perde uma bola, rapaz. Ele levantou qualquer bola. Pode ser a bola pequenininha ali na ponta, ele está cortando todas. Não, e falar, por exemplo, em bola, a gente divulga todos os tipos de curiosidades. Inclusive, é interessante porque tem muitas pessoas que têm muitos parentes em Israel e eles são muito mais atualizados pelo Aleph, que já me confidenciaram isso, do que pelos familiares que moram em Israel. Então é interessante. Vocês falaram de bola, é interessante porque teve um rapaz que é brasileiro, né? Aqui, ele era o terceiro, quarto goleiro do Flamengo. Aqui é reserva, né? Terceiro, quarto goleiro. Ele foi para Israel e acabou de levantar 2 títulos como o principal goleiro do principal time israelense, que foi campeão de Israel. Olha que goleiro, Michele. O quarto goleiro do Flamengo. Certamente no Vasco seria o quê? O primeiro, o rei, o goleiro lá de São Januário. Mas, gente, vocês devem ter muito amor pelo Vasco, porque vocês falam mais do Vasco que eu. Não dá para perder também essa. Gente, olha só. A gente está batendo 57 para 58 minutos. Não acredito. Reta final. Não, tem que ter gostinho de quero mais para a gente poder trazer o Mauro várias vezes aqui. Não dá para a gente falar tudo num programa só. Entendeu? Fica cansativo, fica chato. E aí, 1 hora, a gente já está tomando o caminho da roça, que é para poder convidar de novo o Mauro. Passou muito rápido hoje. Mas passou mesmo. Passou mesmo. De fato, hoje voou, porque quando eu olhei aqui, eu falei, epa, espera aí, calma aí. Então, assim, gente, vou pedir para a minha bancada começar as considerações finais, deixando o convidado sempre por último para encerrar o programa. E, por favor, né, aquele pedido de sempre, sejam sucintos, não palestrem. Vamos para a reta final, começando sempre Ladies First com a Michele Senise. Bora, Michele. Ô, Mauro, normalmente eu uso esse tempo para agradecer a presença do convidado aqui. Eu quero agradecer a você, seu tempo. Obrigada por ter topado vir conversar com a gente. Parabéns mais uma vez, né? Parabéns pela sua causa, né? Pela sua iniciativa. E queria fechar trazendo aqui para todo mundo uma frase que eu vi no seu Instagram e que me marcou e que eu vou adotar para a vida. A ideia é morrer jovem o mais tarde possível. Isso é incrível, eu amei. E é isso que eu quero para mim, gente. Obrigada. Bora, Márcio, você que aí... Você aí tá só gostou da frase, tô pensando. Não, foi incrível. Foi incrível. Eu tava esperando você falar, Márcio, agora é com você. Eu tô aqui querendo falar muito, Sandro, porque esse momento, Mauro, é o momento que ele pede pra gente ser sucinto. É o momento que eu gosto de falar sobre a vida, né? Sobre as pirâmides do Egito, os faraós, né? Grandes faraós. Mas eu quero, na verdade, dessa vez, te agradecer muito por ter compartilhado esse conhecimento com a gente e com o nosso público, né? Esses caras que nos assistem, esses caras inscritos no nosso canal, porque os não inscritos eu já imagino que eles já tenham ido embora, pelo menos assim eu espero.
você tá aqui inscrito até o final, meu amigo, sei lá, você sabe que o universo, ele, né, ele vai ter essas coisas, né? Você sacaneia o cara aqui, o universo sacaneia de volta. Eu tô só falando, Michele, eu não tô aqui jogando praga em ninguém, não. Eu tô só contando essas histórias. Não tô nem, né, longe de mim. Mas te agradecer muito, muito. Foi um papo maravilhoso. Eu tinha certeza que seria. Merece o like, aliás, merece 2. Merece o teu e do camarada que tu vai chamar para ver e que vai dar o like também. Obrigado, Mauro. Obrigado, Michele. Obrigado, Sandro. É contigo, meu amigo. E olha, sensacional, sensacional. Gente, estamos cada vez com um sarrafo mais lá em cima. E sempre assim, com gostinho de quero mais. Cravamos 1 hora agora. Passar a palavra para o nosso convidado encerrar o programa de hoje. Pô, seja sempre muito bem-vindo aqui, Mauro. Muito legal mesmo. Valeu. Muito obrigado, Sandro, Michele, Márcio, por essa receptividade fantástica que vocês me deram. Acho que é um prazer enorme estar aqui com vocês. Quero aproveitar o gancho da Michele também, citar uma frase. Vocês falaram de livro, né? Enfim, sim, a gente ia colocar. É um momento livro que não teve, né, Mauro? Que não teve, exatamente, isso. Você vê como o papo foi bom. Como o papo foi bom, a gente até esqueceu do momento do livro. Mas eu decorei o livro, vou ter que falar. Agora não tem jeito. Vambora. Depois vocês editam aí, cortam, sei lá, fazem qualquer coisa. Não, de jeito nenhum. Tem um livro que vocês falaram, o Sandro falou também do viés também de Israel, né, judaico e tal. Tem um livro que se chama Em Busca do Sentido, que é o que eu queria deixar para vocês. Esse livro é de um autor chamado Viktor Frankl. Ele foi sobrevivente do Holocausto e o livro tem uma passagem que diz que quem tem um porquê enfrenta qualquer como. Então é justamente isso que a gente está falando. Quer dizer, quando a gente quer realmente realizar, quando a gente tem a vontade genuína de fazer, a gente vai encontrar forças e vai realizar aquilo. Então, quando eu falo de inspiração, ele, melhor do que ninguém, pode inspirar a gente. Ele enfrentou o pior genocídio da história da humanidade, com milhões e milhões de pessoas que morreram. Então, na medida em que ele conseguiu forças, extrair da onde ele não tinha, e conseguiu usar, de alguma forma, a inteligência, usar a sorte, enfim, o ambiente da época. Mas ele tinha dentro dele a certeza de que sairia vivo e poderia contar essa história futuramente. Então, quando a gente tem essa vontade dentro da gente real, a gente consegue. Então, é essa a mensagem que eu queria deixar. Outra vez, agradecendo demais a vocês. Muito obrigado pelo convite. E foi um enorme prazer participar. Obrigado, programaço, Michele Senise e Márcio Escudeiro, fechando mais um M. Para você do outro lado da telinha, um grande abraço. A gente se vê sempre de segunda a sexta-feira aqui no YouTube às 20 horas, a partir das 20 horas, de segunda a sexta-feira. Valeu, pessoal. Muito bacana. Grande abraço. Grande abraço. Até mais.